UFMG, especialistas na Fafiche debatem o momento atual do Brasil. Festival de Inverno da UFMG. Evento chega Diamantina no final deste mês. E ainda hoje, vagas de estágio e o Fica a Dica. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. As manifestações por todo o país levaram a presidenta Dilma Rousseff a propor um plebiscito para a reforma política. A ideia gerou polêmica entre a população. A repórter Jéssica Saliba traz agora uma entrevista sobre o que é um plebiscito. Durante a Copa das Confederações, a população brasileira foi para as ruas reivindicando melhorias em diversos setores, como saúde, transporte e educação. Como resposta, a presidenta Dilma sugeriu um plebiscito para nortear a reforma política, mas a oposição acha que a melhor saída agora é um referendo. Para tirar algumas dúvidas sobre o assunto, eu converso com o professor José Ângelo, do Departamento de Ciência Política. Professor, para a gente começar, no que consiste essa reforma política? A reforma política pode ser um processo mais amplo, envolvendo uma série de dimensões da formação e do funcionamento do sistema político, ou pode ser mais restrita, mais pontual, atentando mais especificamente aspectos do sistema eleitoral, financiamento de campanha. E qual a diferença entre o plebiscito e o referendo e quando eles acontecem? O plebiscito e o referendo são duas formas de participação da população direta no processo de decisão, né, nacional. A diferença é que o plebiscito ele ocorre antes da produção da norma legal, né, antes da formulação de uma lei. O referendo ele ocorre após a formulação de uma lei ou de uma norma legal, no sentido da população reafirmar ou não o que foi proposto nessa lei. Professor, mais uma dúvida. O que é e como funciona uma Assembleia Constituinte? Uma Assembleia Constituinte é uma Assembleia formada de representantes do povo para elaborar uma Constituição ou uma lei maior. Se a gente pensar numa hierarquia legal, é a lei que está acima de todas as outras, é a partir dela que decorrem todas as outras leis, em todas as esferas, em todos os níveis de governo. Então, o papel da Assembleia Constituinte é elaborar essa lei que abrange todos os aspectos da vida política, econômica e social de um país. E, professor, por que o senhor acha que houve essa divergência entre oposição e governo com relação ao plebiscito e o referendo? Eu creio que há vários componentes nesse sentido. A gente poderia dizer que há um componente propriamente de uma divergência técnica sobre a melhor forma de encaminhar a reforma política e creio eu que haja também uma divergência em função do processo eleitoral do ano que vem, onde cada um está fazendo um cálculo político eleitoral daquilo que pode trazer de mais vantajoso e de menos custoso em termos de possibilidades de construir uma candidatura viável eleitoralmente para a próxima eleição. O senhor acredita que transformações tão complexas poderiam ser realizadas até as próximas eleições? Eu creio que há um risco muito grande embutido na tentativa de fazer uma reforma política num processo tão acelerado de tempo envolvendo uma consulta popular. Primeiro porque os aspectos mencionais é diferente do plebiscito e do referendo anterior que a gente teve basicamente uma ou duas questões em jogo, e questões amplas e relativamente fáceis de serem compreendidas pela população, né? Tem esse aspecto, embora eu seja simpático a todo e qualquer plebiscito e referendo, para definir questões de natureza geral, eu creio que nesse caso a gente corre um risco de ter um sistema político pior do que o que nós temos hoje. Porque várias das questões que estão sendo debatidas são questões onde o clima hoje não favorece uma discussão mais, eu diria que mais pormenorizada das questões. Por exemplo, financiamento público ou privado, eu creio que pelo clima que a gente sente, é uma discussão que tende a ser polarizada, emocional e pouco clara para a população, né? E também a própria questão do sistema eleitoral, né? No sentido de um sistema distrital ou sistema proporcional, que é o que a gente tem hoje. Ok, professor. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Jéssica Saliba para o Circuito UFMG. Na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, a Fafiche, um ciclo de exposições debateu ontem e hoje o momento político do país. Gabriel Ortiz foi conferir.
O debate foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Políticas e por diversos núcleos de estudos e pesquisas da Fafiche. Entre os temas centrais, questões como a reforma política, sistemas eleitorais e a diferença entre referendo e plebiscito. O objetivo do debate é aproveitar as manifestações que estão em foco no país para abrir uma discussão sobre possíveis mudanças na política brasileira. Essas manifestações, de algum modo, elas abrem uma janela de oportunidade política para a realização de uma série de discussões. É esse momento de uma certa abertura dessa janela para a discussão de questões que há anos necessitavam ser discutidas, mas que não vinham sendo discutidas pelos cidadãos, que é muito importante. Nesse sentido, esse espaço das manifestações faz parte desse debate público, colocando as questões, tematizando questões publicamente, levantando pautas, chamando agendas, recolocando uma série de problemas públicos que deveriam ser discutidos há décadas. É fundamental a gente utilizar esse espaço e utilizar o conhecimento que é produzido aqui na universidade para informar a população, os estudantes em geral, sobre as consequências de uma reforma política nesse momento que ela é tão aguardada por todos, mas que não se tem com clareza quais os objetivos e quais as consequências que essa reforma política pode trazer. Agora é hora de conferir as vagas de estágio com Lorena Mendonça, direto da redação da TV UFMG. Olá, vamos às vagas de hoje. O Centro de Apoio à Educação à Distância seleciona estagiários para 2 vagas. Uma é para nível superior e a outra nível técnico. O foco são estudantes de graduação do curso de Engenharia Elétrica, Ciências da Computação ou Sistemas de Informação. O aluno deve ter conhecimento em HTML, JavaScript, inglês básico e estar no 4º período. A bolsa é de R$ 600. Para a vaga de nível técnico, o estudante deve estar cursando informática. A remuneração é de R$ 450 e o candidato deve ter experiência em manutenção de software e hardware. O prazo de inscrição para as 2 vagas vai até o dia 21 de julho pelo site www.ufmg.br/EAD. Doval Consultoria seleciona estagiários do curso de Educação Física. O candidato deve morar em Belo Horizonte, ser do sexo feminino, aluno do 3º período ou 4º, além de estudar à noite. O valor da bolsa é de R$ 550. Os candidatos vão trabalhar em uma academia para mulheres, prestando serviços em ciências médicas e biológicas. As inscrições são feitas pelo site www.estagiarios.com.br. As vagas agora são para os estudantes de engenharia. A empresa belgo-mineira BKR Artefatos de Arame oferece vagas para alunos de engenharia mecânica ou metalúrgica. O estagiário vai atuar na gerência técnica da empresa. Além de ter inglês fluente e ser aluno do 7º ou 9º período, os interessados devem enviar currículo e histórico escolar, informando a disponibilidade de horário para dulce.vasconcelos@bmbstelcord.com.br. Por hoje é só, na semana que vem tem mais vagas de estágio para você. Até lá! Nesta semana, o Fica a Dica abordou as alergias. Na dica de hoje, você vai aprender a lidar com as crises alérgicas. Você deve remover do ambiente doméstico todos os objetos que acumulem poeira em excesso. Principalmente tapete, carpetes, almofadas, evitar o uso de cobertores ou de cobertas que acumulem de lã, que acumulem poeira. Você deve restringir o acesso dos animais domésticos às áreas íntimas da casa. Você deve desestimular o tabagismo intradomiciliar. Você deve, por outro lado, estimular atividades ao ar livre, atividades de caminhadas, exposição ao sol e cuidar do seu ambiente domiciliar de forma que você evite o acúmulo do ácaro
que é o principal agente envolvido nas manifestações alérgicas respiratórias. Na próxima semana, o Fica a Dica vai ensinar a cuidar melhor do planeta e do bolso. Dicas para economizar energia. Publicação do Centro Acadêmico de Ciências Sociais prepara edição especial sobre discriminação na universidade. Os detalhes com Matheus Arvelos. A revista 3 Pontos recebe até o dia 7 de setembro artigos para avaliação e para publicação em sua edição especial, Violências na Universidade, Discriminações e suas manifestações. Os trabalhos devem apresentar uma reflexão sobre a forma de expressão do machismo, racismo, homofobia e diversas outras formas de preconceito existentes em universidades do Brasil. Segundo os editores da revista, esse dossiê surge como uma resposta acadêmica às diversas experiências de discriminações e violências existentes em universidades de todo o país. Serão aceitos artigos, resenhas e ensaios. Todos os trabalhos devem ser enviados para o e-mail revista3pontos@gmail.com. Para participar é necessário estar cursando graduação ou ser formado há no máximo 6 meses. Os autores ainda devem enviar diploma ou o comprovante de matrícula. Essa é uma iniciativa do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. Diamantina vai receber o Festival de Inverno da UFMG a partir do dia 21 deste mês. O repórter Gabriel Ortiz traz os detalhes sobre o evento. O tradicional Festival de Inverno da UFMG está de volta. E aqui conosco o professor César Guimarães, coordenador dessa edição, dá mais informações. Professor, o tema desse ano é o bem comum. Como ele vai ser trabalhado no festival? Nós vamos manter o tema do ano passado, o do bem comum. A ideia do festival, que é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, é de fazer da cultura ou das experiências partilhadas na cidade, na sua grande variedade, que elas sejam tomadas como um bem comum, alguma coisa que é partilhado, dividido, repartido. Esse é o espírito que anima o festival. Esse ano nós vamos intensificar ainda mais, ou vamos fortalecer ainda mais esses 3 grandes núcleos do festival, que é as relações que nós mantemos com os espaços da periferia, as culturas indígenas e as culturas afrodescendentes. O festival ele se organiza em 3 faixas de programação. De manhã funciona o que nós chamamos de coletivos, que traz uma série de atividades funcionando de maneira regular, contínua, no período da manhã, sustentadas por esse tripé, que eu mencionei há pouco. À tarde nós temos as chamadas itinerâncias, quando um caminhão ele se desloca para diferentes lugares da cidade e o festival todo se desloca também junto com esse caminhão. E à noite nós temos então a programação artística, que é também bastante variada e em estreita afinidade com esse conceito do festival. Esse ano vai ter uma novidade. Qual que é esse caminhão? Sim, nós estamos intensificando ainda mais essa relação com os outros espaços da cidade, sobretudo os bairros periféricos, e é por isso que esse caminhão, a cada tarde, ele vai para um bairro levando um tema e uma série de atividades específicas, e a ideia é que esse caminhão crie lá no lugar uma espécie de espaço de sociabilidade, de hospitalidade, que permita uma interação entre os convidados do festival e os moradores do lugar. Tá bom, professor, obrigado pelas informações. Para se inscrever, é só acessar o site que aparece na tela. As inscrições vão até o dia 15 de julho e o festival é aberto ao público. Gabriel Ortiz para o Circuito UFMG. Confira agora mais um destaque do Circuito UFMG. O prefeito Márcio Lacerda anunciou nesta sexta-feira uma diminuição de 15 centavos no valor das passagens de ônibus de Belo Horizonte. A tarifa das linhas municipais, que atualmente é de R$ 2,80, diminui para R$ 2,65. De acordo com a BH Trans, o reajuste no valor das passagens das linhas circulares e suplementares ainda não possui uma definição. O novo preço passa a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de julho. Bremer Guimarães para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Tenha uma boa noite e até a próxima semana.